Por favor, vem aqui, meu amor. Nós conhecemos o pastor Glauco, ouvimos o pastor Glauco, fomos treinados pelo pastor Glauco aqui num outro domingo pela manhã. Ele falou das questões da parte dele, do ministério. Mas no culto azul, Deus queimou muito forte no meu coração que a gente queria ouvir o coração da mãe. O coração do pai a gente tem conhecido, mas a gente queria ouvir o coração da mãe, da pastora, daquela que está sempre na intercessão, cuidando, zelando. E segundo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, pastora, para ministrar sobre nós, muito obrigado por ter vindo com a tua casa aqui hoje, nos abençoar, com a tua família. Deixar ali a sua igreja, está cuidada, está organizada, mas para estar conosco nessa noite aqui, para nós é um prazer recebê-la aqui, amém? Sinta-se muito à vontade com esse povo é o povo metodista, povo do coração aquecido, apaixonado por Jesus, amém? Eu queria pedir a Nanda para orar pela pastora. Senhor, ainda diante da tua presença, nós queremos colocar a vida da tua filha, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha usá-la nessa noite, Senhor, como uma flecha. Uma flecha que está saindo da sua aljava nessa noite para atingir, Senhor, os corações, as mentes, Senhor, que precisam, Senhor, desse todo esse esclarecimento, de toda essa direção, Pai. Usa a tua filha, Senhor, como canal do teu fluir sobre a vida do próximo nessa noite. Nós te rendemos graças, Senhor, pela vida dela, a vida da família dela nessa noite, sobre a nossa vida e a vida de todas as famílias aqui representadas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor Ricardo, muito obrigada pelo convite. Igreja, fico feliz, como ele disse, nós somos o povo do coração aquecido, mas o coração fica ainda mais aquecido de ver uma igreja tão linda, né? Todas as pessoas de azul, e isso é muito importante, né? Que a igreja, ela de fato, ela precisa se levantar como uma voz profética, como um instrumento de Deus para alcançar essas pessoas, né? Assim como o Mateus, o Asaf, que têm sido acolhidos, e que Deus continue capacitando, nos levantando, que Deus continue cumprindo os propósitos dele na vida dessa igreja. Para a gente uma alegria muito grande, né, poder ver isso e poder ver que Deus tem levantado pessoas, Deus tem despertado as igrejas, e é muito bom nós nos importarmos com essa parcela, não só autistas, mas outras deficiências também, para que essas pessoas estejam na igreja, estejam celebrando ao Senhor como nós temos celebrado, estejam participando do reino de Deus, assim como nós temos. Para nós é uma alegria, como o pastor Ricardo disse, nós estamos pastoreando hoje a Igreja Metodista em Guadalupe, e deixamos o pessoal lá para estarmos aqui, mas privilégio para nós estarmos com essa igreja linda, abençoada, né? Podermos sentir a presença de Deus. Já me emocionei diversas vezes aqui com tanta coisa linda que Deus já fez até aqui, mas nós temos certeza que Deus tem coisas muito maiores, Deus tem muito mais para fazer através dessa igreja, através da vida de cada um, né? Deus, ele coloca sonhos no nosso coração, ele coloca propósitos em nossos corações, e com certeza grandes coisas Deus estará fazendo na vida dessa igreja, amém? Eu quero então compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de João, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que Deus tem feito, sobre tudo que Deus tem realizado através das nossas vidas, através do Asaf, como vimos aqui o testemunho, né, da família do Mateus. O Asaf é também um presente de Deus na nossa vida, é um desafio, ele não gosta muito de ficar parado, a igreja diferente, ele já levantou diversas vezes, mas o Asaf, ele é um presente de Deus na nossa vida. Ele
nos tornou pessoas melhores. A convivência com Ele, estar com Ele, fez com que nós nos tornássemos pessoas muito mais sensíveis, muito mais... passamos a ter mais empatia com o próximo. Então, foi bênção, né, Deus ter nos dado o Asaf. Ele nos ensina, sem palavras, ele é um autista não verbal, e sem palavras ele nos ensina muita coisa todos os dias. Ele nos faz pessoas melhores. Então, isso aí já é uma grande coisa, né? Então, eu quero ler com vocês João 9, mas antes eu quero estar orando mais uma vez. Pai, nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Tua unção sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela vida dos Teus filhos, pelo pastor Ricardo. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem plantado nesses corações. Cumpre a cada dia, Senhor, as Tuas vontades, cumpre o Teu querer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. João capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, nós lemos: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém. Somente até aqui, né, Jesus ele é questionado. Eles encontram um cego de nascença e ele é questionado, né, sobre quem havia pecado para que aquele homem tivesse nascido cego. E Jesus ele sempre nos surpreende, né? Jesus ele disse, né, nem ele nem os seus pais, mas foi para que a glória de Deus, foi para que as obras de Deus se manifestassem através da vida dessa pessoa, desse cego. Amados, em 2012, quando nós recebemos o diagnóstico do Asaf, no meio, foi uma turbulência, né? Imagina, você fica 9 meses esperando um filho, e depois ele já estava com 2 anos, quando nós recebemos o diagnóstico, e a gente até então, minha mãe às vezes comentava, tem que levar esse menino numa fono, num médico, às vezes minha sogra, mas a pediatra dele falava: não, fica tranquila, mãe, está tudo normal, cada criança tem o seu tempo. E para mim, isso era tudo que eu queria ouvir, confortava o meu coração. Não, elas não sabem o que estão falando. Mas em 2012 nós levamos, porque a escola também pediu, né, para investigar, para ver, porque de tanto elas falarem, vamos colocar ele na escola. E aí na escola a mesma coisa, a orientadora pedagógica nos chamou, falou: ele é assim, assim, deu todas as dicas, mas sabe quando a gente não quer acreditar? Eu fechei o meu coração, não, isso aí não tem nada a ver não. Mas marcamos, levamos, e veio o diagnóstico, e foi muito difícil, eu passei por um momento muito difícil, é muito difícil para aceitar, né? Até então estava tudo tão normal, tudo dentro dos conformes, dentro do planejado, e o laudo veio e me desmontou, né? Eu fiquei sem chão, nós ficamos, né? E passei por um processo de depressão, e no meio dessa turbulência toda, Deus usa uma irmã para dizer, né, olha, Deus, ela não sabia do que nós passávamos, e ela, lá de Friburgo, manda um recado: olha, fala para a pastora Angélica e para o pastor Glauco que tudo que está acontecendo na vida deles, não sei o que é, mas é para que as obras de Deus se manifestem. E nesse momento eu ainda não entendi nada, ainda fiquei assim, não sabe o que está falando, né? A gente está aqui com a vida destroçada, destruído, acabado, mas 10 anos depois a gente começou a entender.
né? E Deus, ele assim, sempre ministrou no meu coração aquele versículo que diz, né? Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o acharás. Às vezes Deus, ele faz coisas na nossa vida que a gente não entende, mas hoje nós entendemos o propósito. Hoje nós entendemos que, de fato, Deus queria que as obras dele fossem manifestas através da vida do Asaf, através da experiência que a gente tem com ele todos os dias, né? E Deus, ele vai nos capacitando, vai nos fortalecendo, vai nos sustentando, vai nos dando forças, né? E é muito importante, eu fico muito feliz mesmo de ver uma igreja que está se despertando para acolher essas vidas, para cuidar dessas vidas. Nós recebemos todos os dias direct de mães que não são acolhidas nas igrejas. Então é uma necessidade, é uma emergência nós acolhermos essas famílias, acolhermos essas pessoas que às vezes chegam desorientadas, sem chão. Então é muito importante que a igreja se desperte. Então, voltando aqui ao texto do cego de nascença, né? Esse homem, ele nasceu cego, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não tinha utilidade nenhuma para a sociedade judaica. Cego, a parte, excluído da sociedade, não servia para nada. Ele ficava ali o dia inteiro pedindo esmolas e contando com a boa vontade das pessoas que passavam por aquele lugar, que circulavam ali. E hoje é um pouco diferente, né? Hoje os cegos, eles conseguem, lá na escola que o Asaf estuda, tem várias crianças, né? Tem vários alunos que têm deficiência visual e conseguem estudar, tem o braille que ajuda muito, mas nessa época aqui, desse texto aqui de João, não tinha, ele não tinha condição nenhuma, ele era uma pessoa totalmente alheia à parte da sociedade. E o judeu, ele dizia que isso é uma cultura deles, que era porque ele estava sendo castigado. Por isso os discípulos, eles ficam questionando Jesus, né? Por que ele é assim? Porque os pais dele pecaram? E Jesus diz, não, isso é para que as obras de Deus se manifestem através da vida dele. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes não entende, mas tem muitas coisas que a gente não tem que ficar procurando entender, a gente tem que confiar no Senhor, confiar no Deus que está sempre no controle, né? Deus, ele nunca perde o controle das nossas vidas. Mesmo quando parece que o barco está à deriva, Deus, ele está sempre no controle. No momento certo, ele vai acalmar a tempestade. No momento certo, o milagre dele virá sobre a nossa vida, virá sobre a nossa casa. E esse homem, ele havia passado a vida dele toda na escuridão. E ele era visto assim, como alguém excluído da sociedade. O sofrimento dele, muitas vezes, ele era relacionado, como os próprios discípulos questionam, muitas vezes era relacionado com algum pecado que seus pais talvez tivessem cometido. Por isso ele está sendo castigado. E ele ficava ali, pedindo esmolas, abandonado, sozinho. E muitas vezes é possível que ele nem conseguisse ganhar nada, mas é interessante que Jesus, ele passa, e aquela cidade era uma cidade grande. Imagina você andando ali no centro do Rio de Janeiro. A gente não presta atenção nas pessoas, não é verdade? Eu, pelo menos, eu não consigo ficar prestando atenção em todas as pessoas. A gente fica atento, mas a gente não fica observando todas as pessoas. Mas Jesus, ele passa ali em Jerusalém e ele vê aquele homem. Jesus, ele viu aquele homem. E é muito importante a gente lembrar que Jesus, ele nos vê. Às vezes, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de luta, de tribulação, Jesus, ele está te vendo, meu irmão, né? Jesus, ele está olhando para você. Assim como Jesus se compadeceu daquele cego, ele tem se compadecido de nós. Ele tem se importado conosco a cada dia. E no meio de tantas pessoas, Jesus, ele viu aquele homem sentado ali. É difícil. Muitas pessoas talvez nem percebessem que ele estava ali mendigando, mas Jesus percebeu, Jesus notou aquele homem, né? E Jesus, ele
nos percebe também. Jesus, ele olha cada dia para nós, e o olhar que Jesus olha para mim e para você, o olhar que ele olhou para aquele homem cego é diferente. Às vezes as pessoas olhavam para ele pensando, né, o que ele fez, qual o pecado que ele cometeu, qual o pecado que os pais dele cometeram, mas Jesus olhou com compaixão, e é assim que Jesus olha para nós, né, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, na nossa luta para cada dia vencer o pecado. Jesus é aquele que nos fortalece, e no meio daquela multidão, Jesus, ele viu aquele homem que precisava de um milagre, e Jesus, ele fez um milagre na vida daquele homem. Muitas pessoas no meio da multidão, cada um se importa consigo, cada um está ocupado com os seus afazeres, ocupado com os seus compromissos, mas Jesus ali, no meio de tantas pessoas, ele conseguiu enxergar a necessidade de um homem que precisava tanto de um toque dele, né? Jesus, ele não vê multidões, né? Eu acho muito importante a gente perceber, lembrar isso. Ele olha para essa igreja linda, para essa igreja cheia de pessoas abençoadas. Eu não os conheço, né? Conheço só o pastor, conheço algumas pessoas, mas ele olha e ele conhece cada um de nós. Aquele que conhece as estrelas, que chama elas pelos nomes, ele conhece muito mais você. Como ele viu aquele cego, conheceu a necessidade dele. Jesus, ele conhece a sua vida. Jesus, ele conhece sua luta. Ele sabe o que você precisa. Obrigada, hein? Obrigada. Amém. Então Jesus, ele te vê no meio da multidão. Jesus, ele olha para essa igreja e ele conhece cada um, te conhece pelo nome. Antes que você fosse formado no ventre materno, Deus já te conhecia. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia, Deus já tinha um chamado para a sua vida. Os discípulos, né, quando Jesus entra naquela cidade e eles veem aquele homem cego de nascença, os discípulos, eles começam aquela discussão, né, quem pecou? Né, e muitas vezes nós, seres humanos, somos assim, né, somos implacáveis, né, quem pecou para que isso acontecesse? Muitas vezes nós, como os discípulos, julgamos coisas que nós não sabemos, e os discípulos, eles pretendiam, né, condenar aquele homem com o preconceito deles, mas Jesus, ele não vê como nós vemos, e graças a Deus por isso, que lá no Salmo 103, o salmista diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos trata como muitas vezes nós tratamos o nosso próximo, mas ele nos trata segundo o grande amor que ele tem por nós. Ele nos trata segundo a misericórdia dele, que dura para sempre. E Jesus, ele olha, ele vê aquele cego. Jesus, ele para e ele fala para aquele cego, né? Ele ministra, ele faz um milagre na vida. Isso é algo realmente tremendo, é algo maravilhoso. Na realidade, ele sofria de uma cegueira de nascença, algo profundo que ele não conseguia ver. Mas pior do que isso são as pessoas que enxergam, mas que não têm visão espiritual daquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus deseja cada dia fazer nas nossas vidas. Aquele homem tinha uma dificuldade física, mas Jesus, ele usa esse contexto para falar dos planos de Deus, para falar que Deus, através daquela enfermidade, através daquela cegueira, Deus, ele manifestou a obra dele na vida daquele homem. Jesus, ele poderia ter curado aquele cego com a palavra. Não tem outros momentos que uma palavra
uma palavra sua basta, e nós sabemos que com uma palavra Jesus pode curar, pode ressuscitar, pode fazer o sobrenatural. Nós sabemos, nós vemos, nós experimentamos do agir de Deus, do mover de Deus. Ele poderia ter curado aquele cego, mas ele mandou ele ir lavar-se, né? Passou o lodo nos olhos dele, molhou, passou o lodo. Eu não sei você, mas eu talvez não aceitasse, talvez eu ficaria ser anti-higiênico, né? Passar um cuspe, passar no olho, e aí depois eu tenho que ir lá no poço. A gente às vezes é cheio de reservas, né? Mas aquele homem, ele não questionou nada. Tudo que Jesus desejou, ele foi dando liberdade, né? E é muito interessante como que Deus, ele cumpriu, né? Na medida que Jesus, ele passa o lodo e manda ele ir no poço, aquele homem, Deus tinha um propósito, né? Com a ida dele ao poço, e no que ele vai ao poço, e quando ele volta, todas as pessoas ficam questionando: mas você não era aquele cego? Eu era cego, mas agora eu vejo. E começam a questionar: mas quem te curou? O que aconteceu? Ele diz: olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E esse homem, ele começa a espalhar isso em toda Jerusalém, em todo aquele território ali. E quando Jesus volta, Jesus, ele se depara com todas as pessoas já sabendo da cura daquele homem. Então é muito interessante que o propósito de Deus, ele é muito diferente. Às vezes nós não entendemos, mas através da vida daquele homem, através do testemunho daquele homem, Jesus, ele não precisou falar nada. O testemunho daquele homem falou por ele, testemunhou o milagre de Jesus na vida dele. Então que nessa noite Deus, ele esteja nos dando visão espiritual, que ele esteja repreendendo toda a cegueira espiritual nas nossas vidas, no nosso meio, que nós possamos ter uma visão espiritual daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, mas Senhor, me ajuda, me fortalece, me ensina a confiar em Ti, né? Me ensina. Uma criança num balanço, se o pai empurra, ele pode empurrar a criança muito alto, mas se chegar um estranho e desejar empurrar, é possível que a criança resista, não aceite. E que sejamos assim, né? Senhor, eu quero ser como uma criança nas Tuas mãos. Senhor, eu quero confiar totalmente em Ti, sem reservas, né? Eu quero me entregar totalmente a Ti. E aquele homem cego, Deus cumpriu um propósito através da vida dele. Deus cumpriu, Deus salvou a vida dele, Deus fez um milagre, mas ele obedeceu tudo aquilo que Jesus estabeleceu para ele, né? Então tem coisas na nossa vida que às vezes nós não entendemos quando elas acontecem, mas tem muitas coisas que Deus irá permitir na nossa vida para aperfeiçoar a obra dele em nós, para nos preparar para aquilo que ele deseja fazer através das nossas vidas. Como eu disse no início, em 2012, poderia nem imaginar que Deus faria o que Ele tem feito, levado a nossa voz, a voz do Asaf, a tantos lugares. Nós não imaginaríamos. E tive as minhas lutas com Deus, mas hoje Deus, ele me dá clareza, né? Ele tirou aquela dificuldade que eu tinha de entender, de compreender. Deus, ele ministrou a cura no meu coração, na minha vida, né? Nós ficamos mais unidos, né? Muitos casais, em cada 5, 4 se divorciam, se separam, né? Os pais muitas vezes não resistem e por isso deixam a família, deixam a mãe com a criança atípica sozinha. Mas na nossa casa, graças a Deus, o Asaf, ele serviu também para nos fortalecer, para nos sustentar. Então o inimigo, ele vai muitas vezes fazer de tudo para destruir as famílias, mas que Deus possa trazer a cada dia mais união, mais companheirismo, que Deus possa a cada dia fazer um milagre dele na nossa vida, como ele fez na vida desse cego de nascença. Jesus, ele quer realizar
realizar coisas sobrenaturais na nossa vida. Jesus, ele quer realizar coisas grandes, né? E as pessoas descriminalizavam aquele homem, ele ficava à parte da sociedade, mas Jesus mudou a história dele. E é esse Jesus que mudou a minha história, mudou a sua, e quer cada dia cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Então permita que o Mestre, assim como aquele homem, né, toque na sua vida, toque nos seus olhos, permita que ele faça a obra dele na sua vida. É possível que em algum momento a gente não entenda, mas Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele sempre sabe o que faz. E por causa daquele encontro de Jesus com aquele cego, uma cidade inteira ouviu falar de Jesus. Uma cidade inteira ouviu daquele milagre. Jesus, ele não precisou falar nada ali. Ele só fez um milagre e aquele homem espalhou para todo mundo. Deus, ele quer que eu e você estejamos prontos. Que assim como esse homem, a gente possa dizer: sim, Senhor, pode contar comigo. Sim, eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E que estejamos certos nessa noite de que a pior cegueira é aquela que não nos deixa enxergar o real sentido da vida. A pior cegueira é aquela que cega, não nos permite ver o que Deus quer fazer, o que Deus deseja realizar na nossa vida. É a cegueira espiritual. Aqueles que têm olhos, mas não veem a cada dia os sinais de Deus se cumprindo, que têm ouvidos, mas não escutam aquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dito às igrejas. Então, aquele homem cego, ele foi visto por Jesus, para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Deus, ele vai colocar situações na nossa vida, para que o reino de Deus seja exaltado, seja engrandecido, para que as obras de Deus se cumpram através da nossa vida, através da nossa casa, e que continue se cumprindo através dessa igreja, né? Vocês creiam que esse desejo que Deus tem colocado no coração do pastor Ricardo, no coração da igreja, de acolher vidas, né? É para isso que nós fomos chamados, para acolher as pessoas, para abraçá-las, para fazê-las se sentirem amadas pelo Senhor. E com certeza, quando nós o Evangelho, meu amado, ele não é sobre o que você está falando, né? Isso é muito nítido para nós no testemunho desse homem que era cego. O Evangelho não é sobre o que você está falando, é sobre o que você está fazendo. Então, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Jesus, ele curou aquele cego. Jesus, ele ministrou um milagre na vida daquele cego. E ele cumpriu. Jesus passou o lodo, ele foi no poço se lavar. E nessa ida e volta, ele anunciou para todas as pessoas o milagre que Jesus havia feito na vida dele. Então conte o seu milagre, testemunhe do que Deus tem feito na sua vida, e seja, né, um instrumento a cada dia nas mãos do Senhor. Diga sim a cada dia, né? Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, usa-me. E com certeza ser um instrumento nas mãos de Deus é algo que traz alegria no nosso coração, é algo que traz a certeza de que a vontade dele é sempre o melhor para as nossas vidas. Então eu quero deixar essa palavra para cada um, né, que Deus ministre a cada dia a cura dele nas nossas vidas. Esse homem era cego, mas é possível que tenhamos algumas limitações, é possível
que haja alguma área da nossa vida que precise de cura, que precise da restauração de Deus. Esse homem, ele tinha uma deficiência física, mas às vezes nós temos deficiência espiritual, às vezes nós precisamos ouvir melhor aquilo que Deus deseja falar conosco, né? Às vezes nós temos limitações que nós precisamos deixar diante do altar do Senhor, né? Para que a cura dele venha sobre a nossa vida, para que estejamos aptos para cumprir o ID. A seara é grande e Deus, ele quer a cada dia contar com cada um de nós. Deus, ele quer a cada dia contar comigo e com você. Então, como esse cego que foi curado, que a cura de Deus venha sobre a nossa vida e que, assim como ele, nós também estejamos aptos, né, a anunciar, a falar, né? Eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei disso, que Jesus fez um milagre na minha vida, né? E ele não precisou falar muito, ele só precisou falar isso, para que vidas e mais vidas conhecessem Jesus. Eu e você precisamos nos tornarmos a cada dia esse instrumento de Deus, esse instrumento de Jesus no meio desse mundo. Então o evangelho não é sobre o que você está falando, mas é sobre o que você está vivendo, o que você está fazendo a cada dia. Sejamos instrumento vivo nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos do grande El Shaddai. Eu quero te convidar a pôr-se de pé. Vamos estar orando ao Senhor.